Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Vamos direto às informações que a gente tem daqui a pouco sobre a morte do prefeito Fouad Noman. A repórter Erlaine Grace está ao vivo no Hospital Mater Dei com informações, com mais detalhes sobre a morte do prefeito licenciado Fouad Noman. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Nikele, a todos que acompanham Rede Notícia. Infelizmente foi informada agora a morte do prefeito Fouad Noman. Nós estamos aqui na porta do Mater Dei. Como todo mundo já sabe, ele estava internado desde o dia 13 de janeiro há 82 dias e teve essa piora aí na noite de ontem. Teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado, mas teve um choque, não conseguiu resistir, estava também com a função renal já prejudicada. Infelizmente, essa é a notícia que recebemos da Prefeitura agora, no final desta manhã. Em nota, a Prefeitura lamenta a perda, o falecimento do prefeito, que dedicou décadas do serviço, da sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, diálogo e o bem-estar da população. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações, até por enquanto nenhum parente chegou aqui para a gente conversar, nenhuma novidade até o momento, mas nós vamos seguir, acompanhar e voltar ao longo da nossa programação. Nikele e Júnior, eu volto com vocês. Obrigada, Erlaine, pelas informações. Notícia muito triste, né? Meus sentimentos à família. Sentimentos à família de Fouad Noman, nesse momento tão difícil. E para Belo Horizonte, claro, impactos. E a gente vai, ao longo do dia, depois na nossa programação, falar sobre tudo isso. A Prefeitura de Belo Horizonte faz mutirão de limpeza contra o mosquito da dengue na região norte da cidade. Os detalhes com a repórter Letícia Bessa. Moradores da região norte de Belo Horizonte devem ficar atentos para o recolhimento de materiais que podem ser descartados e recolhidos por profissionais da SLU, a Superintendência de Limpeza Urbana da capital. Nesta quarta-feira, dia 26, a equipe da SLU vai passar em ruas e horários que já foram informados aos moradores em um mutirão de limpeza da Prefeitura de BH para recolhimento de objetos em combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele é transmissor de dengue, chikungunya e zika. A Secretaria Municipal de Saúde lembra que muitos objetos acumulam água e se tornam criadouros do mosquito. Até o momento, segundo a Prefeitura, já foram realizadas 58 ações com recolhimento de quase 140 toneladas de resíduos em mais de 20 mil imóveis. Durante os mutirões, agentes de combate a endemias também devem orientar a população sobre a importância da coleta e do descarte correto de resíduos como parte da prevenção. Pelo último levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, mais de 86% dos focos estão dentro das casas, principalmente pratinhos de planta, embalagens de produtos e bebedouro de animais domésticos. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Bairros das regiões Barreira Oeste e Noroeste de BH estão sob risco geológico forte por causa das chuvas que atingiram a capital nos últimos dias. O alerta emitido pela Defesa Civil Municipal é válido até este domingo, dia 30. O risco geológico ocorre quando o solo fica encharcado e, por isso, os moradores devem ficar atentos a movimentações de terra, trincas e rachaduras nas paredes. Em caso de urgência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. A Subsecretaria de Zeladoria Urbana da Prefeitura de BH informa por meio de nota que está em fase de elaboração o projeto de reconstituição da rede de drenagem superficial da Avenida Perimetral na região do Barreiro, à altura da Vila Pinho. Essa cratera que se formou no local prejudica moradores, motoristas e comerciantes. Além disso, um poste já teria sido engolido pela erosão. Moradores colocaram pedras no local para tentar barrar o crescimento do buraco. Ainda segundo a prefeitura, o local está sendo monitorado.
A Avenida Cardeal Eugênio Pacelli está liberada ao tráfego de veículos agora de manhã, depois de ter ficado interditada por mais de 4 horas durante a noite, por causa de um acidente envolvendo 2 carretas. Uma delas com caçamba e outra para transporte de combustível. Segundo a ocorrência policial, os 2 caminhoneiros se desentenderam, desceram dos veículos e tiveram uma discussão. Tem que ter calma no trânsito, galera. O condutor da caçamba teria ficado nervoso e tentou fugir, mas bateu na traseira da carreta-tanque, provocando vazamento de combustível na pista. Os bombeiros foram chamados para conter o derramamento com o uso de uma espuma especial. Já existia risco de explosão. A Avenida Eugênio Pacelli foi liberada por volta das 2 da manhã. Foi indiciado pela Polícia Civil o homem de 47 anos acusado de empurrar uma jovem de 21 anos de um prédio na Avenida Augusto de Lima, no hipercentro de BH, em agosto do ano passado. Poliana Guimarães morreu na hora e o caso vinha sendo tratado como autoextermínio. No decorrer das investigações, ficou constatado que o homem, dono do apartamento onde a vítima morava, jogou Poliana do 13º andar do prédio depois de uma discussão. Os 2 tinham um relacionamento amoroso e ainda segundo a polícia, o homem teria arremessado a mulher por ciúmes. Anteriormente, ele já tinha agredido a vítima outras vezes. Ainda não há data para o julgamento. Arco e flecha em briga. Você já ouviu alguma história assim? Pois é. A Polícia Civil investiga as motivações para uma confusão envolvendo o proprietário e os inquilinos de um imóvel no bairro Lagoinha, na região noroeste de BH, registrada durante a noite de ontem. O dono do imóvel, de 39 anos, foi ferido por pelo menos 4 facadas. Os suspeitos, de 23 e 26 anos, são um casal que alugava a residência. O motivo da confusão seria o atraso no pagamento da locação. Segundo a versão do proprietário, os suspeitos usaram até um arco e flecha durante o ataque. Já os inquilinos afirmaram que a confusão começou quando o dono da casa desligou a energia elétrica do imóvel. Os 3 ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Odilon Berens. O número de denúncias sobre violações aos direitos humanos nas penitenciárias de Minas Gerais aumentou 29% em 2024 na comparação com 2023. No ano passado, 1.002 casos foram registrados contra 775 em 2023. O relatório foi divulgado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O documento aponta que a tortura e os maus tratos representam a maior parte das denúncias. Em segundo lugar, estão as ocorrências por alimentação em mau estado de conservação. Minas Gerais precisa aplicar a vacina contra a gripe em 9.400.000 pessoas para cumprir a meta de 90% de proteção do público-alvo, definido pelo Ministério da Saúde. A primeira remessa, com 640.000, começou a ser entregue às regionais de saúde do estado. Outras remessas devem ser entregues pelo Ministério da Saúde nas próximas semanas, já que o primeiro lote representa apenas 10% do total necessário. A vacina de 2025 vai proteger as pessoas contra os vírus H1N1, H3N2, sem risco de ser aplicada junto com outros imunizantes previsto no calendário nacional de vacinação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabeleceu de forma definitiva a tarifa de repasse da energia produzida pela usina de Itaipu Binacional, em $17,66 por quilowatt consumido mensalmente. O valor é o mesmo aplicado em 2024. A tarifa será aplicada aos faturamentos realizados de 1º de abril a 31 de dezembro deste ano. Agora voltamos com a repórter Erlaine Grace ao vivo com mais informações sobre a morte do Fuad Noman.
Oi, estamos novamente aqui, né? Continuamos aqui. O prefeito, né? Foi confirmada a morte dele às 11h27. Não temos ainda detalhes. Os detalhes vão ser passados à imprensa em uma coletiva marcada para as 14 horas de hoje. E acabou de chegar aqui também o Álvaro Damião, que agora, né? Prefeito de Belo Horizonte. Ele chegou aparentemente muito triste, não quis dar informações, não quis dar entrevista, ainda não falou com a imprensa. Nós vamos aguardar aqui outras pessoas, informações sobre o velório, sobre o enterro. A qualquer momento nós retornamos com mais notícias. Combinado, Erlane, muito obrigada pelas informações. E começa hoje uma nova etapa da preparação de alunos da Rede Estadual de Ensino para o Enem. Quem volta para falar com a gente é a Milene Alves. O governo de Minas Gerais vai realizar nesta quarta-feira, dia 26, o primeiro teste preparatório para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio com foco na redação. A aplicação vai ser para alunos do ensino médio regular e do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quem está no primeiro ano ou no primeiro período da EJA tem o desafio de escrever uma carta argumentativa, enquanto os estudantes do segundo e terceiro anos do ensino médio e dos últimos períodos da EJA produzem redação no gênero dissertativo argumentativo. Para os educadores, o teste é considerado fundamental para iniciar o processo de aprendizagem sobre redações. Com os resultados, podem ser identificados pontos de melhoria para atender às competências exigidas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é quem avalia a prova. A correção das redações de teste é feita por inteligência artificial para garantir agilidade nos resultados. Em 2024, mais de 600 mil redações foram corrigidas e houve adesão de 85% dos estudantes cadastrados. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. No próximo bloco, seleção brasileira da vexame e a goleada pela Argentina em jogo válido pelas eliminatórias. E informações ao vivo do julgamento de Jair Bolsonaro. 12h18. E a seleção brasileira deu um vexame no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra a Argentina. O Brasil foi goleado por 4-1, apresentando um péssimo futebol. Os mais de 85 mil argentinos presentes ao jogo entoaram o grito de olé nas arquibancadas. Cunha fez o gol de honra da seleção e, com o resultado, o Brasil caiu para a 4ª posição nas eliminatórias. Podemos definir o jogo dizendo que a atuação da seleção foi medíocre e pode custar o cargo do técnico Dorival Júnior. Para mim, sem condição de continuar. No Atlético, Hulk e Júnior Santos participaram de parte dos treinos de ontem na cidade do Galo. Eles estão na fase de transição e dependem apenas da liberação médica para poder jogar. E o volante Alan Franco teve o contrato renovado com o clube até o final de 2027, uma boa notícia para o torcedor. No Cruzeiro, também uma boa notícia. O jogador Matheus Pereira participou do treino de ontem normalmente e pode aparecer no jogo contra o Mirassol na estreia do Brasileiro. O jogador esteve ausente de algumas atividades em função da gravidez da esposa. E a torcida do Cruzeiro está marcando presença no Mineirão no sábado. Já são mais de 40 mil torcedores confirmados. Você vai saber disso, conferir isso e muito mais. Seleção, Atlético, Cruzeiro, a partir de 13h na TV Horizonte, com Bola na Rede e comigo. Espero você. Operação de segurança em áreas rurais prende mais de 100 pessoas em flagrante em Minas. Quem detalha é a repórter Letícia Bessa. A Polícia Militar de Minas Gerais efetuou 111 prisões em flagrante durante a operação de combate à criminalidade violenta em áreas rurais do estado. A ação da PM foi realizada na semana passada, nos dias 20 e 21 de março, principalmente para combater furtos, roubos e receptação de produtos e maquinários agrícolas. Além das prisões, a PM apreendeu drogas, armas de fogo, recuperou mais de 30 celulares e cumpriu 21 mandados de prisão. A ação ainda inclui reforço no policiamento em áreas rurais, fiscalização em rodovias estaduais e federais,
além do patrulhamento em fazendas e estradas. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Servas celebra legado feminino e reconhece personalidades que transformam Minas Gerais. Quem traz os detalhes é o repórter Giovanni Rodrigues. A cerimônia de hoje no Palácio da Liberdade marca a entrega da Medalha do Mérito Social Sara Kubitschek aos destaques da assistência social no estado. Esteve presente o governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, a presidente do Servas, Cristiana Renault, e a vice-presidente de Norá, Carla Fernandes. Também representantes da FEComércio, da Polícia Militar e Defesa Civil e também o Instituto Dunga. A presidente do Servas reafirmou o compromisso da instituição com os mais vulneráveis. Ela disse que as mulheres que fizeram parte do Servas sempre serão honradas. E no próximo mês vai lançar uma sala para homenagear todas essas mulheres. Em outubro, com o apoio da CEMIG, será lançado um livro com a ajuda dos familiares para também homenagear todas essas mulheres. Eu gostaria de deixar aqui um recado também para a sociedade civil, para aqueles que têm memórias a respeito dos Servas, documentos, fotos, informações que possam nos ajudar na reconstrução dessa memória, que nos procurem nos Servas e tragam isso para nós. Repórter Giovanni Rodrigues. Não é nem isso, o problema é que é escuro. A primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, retomou agora de manhã o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado no país, com base no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e de mais 7 pessoas ligadas a ele. O dia começou com um longo relato do ministro Alexandre de Moraes sobre os passos da suposta trama golpista, em que foram detalhados fatos considerados comprometedores em relação aos acusados. Moraes classificou a ação dos envolvidos como violentíssima. Depois do voto do relator aceitando a denúncia, os outros ministros da primeira turma começaram a votar. O ex-presidente Bolsonaro, que ontem acompanhou a abertura do julgamento no plenário do Supremo, hoje decidiu assistir à sessão à distância no gabinete do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. E a gente vai acompanhar agora, ao vivo, imagens e acompanhar o ministro Fux falando sobre o julgamento de Bolsonaro. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E, com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma deferência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar. Ouvimos o ministro Luiz Fux, do Supremo. O governo brasileiro anunciou a venda de 15 jatos modelo E190 da Embraer para a companhia aérea japonesa All Nippon. O contrato foi fechado durante a visita da comitiva brasileira ao Japão, comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O acordo ainda prevê a possibilidade de aquisição de mais 5 aeronaves. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o acordo gira em torno de 10 bilhões de reais em investimentos na Embraer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu mudar o sistema eleitoral do país por decreto, com a justificativa de prevenir fraudes envolvendo estrangeiros e imigrantes ilegais. O decreto prevê que os eleitores comprovem a cidadania norte-americana e que os departamentos de segurança interna e administração forneçam informações dos estados a um banco federal de dados.
No texto do decreto, Trump cita os sistemas de biometria usados no Brasil e na Índia como exemplos bem-sucedidos para a realização de eleições. Termina a primeira parte do Rede Notícia e agora você acompanha mais detalhes e informações sobre a morte de Fouad Noman. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã. Até amanhã. Seguimos agora com o Rede Notícia Entrevista, neste momento em que a capital de Belo Horizonte perde o prefeito Fouad Noman, do PSD. Há poucos minutos demos a notícia da morte dele e agora nesse Rede Entrevista a gente vai repercutir todo esse fato, não é isso, João? Isso mesmo, Juliana. Boa tarde para você. Agora 12h32. Morreu, né? Agora às 11h27 da manhã, o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fouad Noman, aos 77 anos. Ele que estava internado no Hospital Mater Dei, região Centro-Sul, aqui da capital, desde o dia 3 de janeiro, com um quadro de insuficiência respiratória aguda. Era a 4ª internação desde novembro do ano de 2024. Na noite da última terça, Fouad havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pelos médicos. Economista, escritor, Fouad foi eleito vice-prefeito em 2020 e assumiu a prefeitura de Belo Horizonte em março de 2022, quando o titular, Alexandre Calil, deixou o cargo. No discurso de posse na Câmara, Fouad destacou: poderia estar aposentado, viajando, pescando, brincando com meus netos, mas não é isso que eu quero. Eu prefiro estar aqui diariamente, trabalhando duro para preparar uma cidade melhor, como se fosse para os meus 4 netos que enchem de alegria o meu coração. Eu quero que eles tenham orgulho da cidade que o vovô Fouad administrou. O economista Fouad Noman havia sido internado 4 vezes nos últimos 3 meses por complicações de um tumor chamado linfoma não-Hodgkin, de grandes células B, que foi diagnosticado em junho de 2024. Com quimioterapia chegou à remissão da doença, mas fazia um tratamento com anticorpos. Com quadro de imunossupressão, Fouad não podia comparecer a eventos para evitar infecções. Por isso, ele não foi à Câmara e tomou posse de modo virtual no dia 1º de janeiro do ano de 2025. Na cerimônia, por exemplo, ele usava máscara ao lado da esposa, falava com muita dificuldade, mas conseguiu emitir o juramento de posse. 3 dias depois, no dia 3 de janeiro, ele precisou ser internado, onde ficou até agora no Hospital Mater Dei, onde acabou falecendo hoje às 11h27 da manhã. Lembrando que daqui a pouco, às 2 horas da tarde, a junta médica que cuidou do prefeito Fouad vai conceder uma entrevista coletiva no auditório do Hospital Mater Dei para afirmar e dizer como foi todo esse processo de cuidado e as causas da morte do prefeito de Belo Horizonte, Juliana. É um dia muito triste para a capital. Acho que todos nós estávamos esperando, né, essa recuperação do prefeito. Viemos acompanhando, relatando, dando vários boletins médicos, né, de cada momento que ele passou por essa internação. A gente sabe que a situação do prefeito era muito difícil, que o câncer, o que se dizia é que já estava controlado, mas sabemos que era um prefeito já de 77 anos, né? E essas questões que, quando uma pessoa é internada no hospital, vem pneumonia, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Os médicos lidam ali todo com uma situação complicada. Então, assim, a gente ficou realmente muito triste, né, João? Porque não é o que a gente esperava. A gente gostaria que o prefeito, né, se recuperasse e assumisse a prefeitura, porque é o que o eleitor que votou no Fouad Noman esperava também, que ele conseguisse manter a sua gestão. A gente tem que lembrar sempre aqui que o prefeito, ele vem daquela conjuntura com o prefeito Alexandre Calil, né, e ele assumiu essa prefeitura e a gente viu uma nova gestão acontecendo, né? Até quando ele assumiu o cargo de prefeito, quando o Calil se licenciou para tentar o governo do Estado, né? A gente já começou a perceber diferenças nessa prefeitura, né? Porque o prefeito Alexandre Calil sempre foi aquele prefeito muito enérgico, que dava várias declarações, muitas vezes polêmicas, né? E chamava esse protagonismo, né? Principalmente quando estava se referindo aí aos comunicados na imprensa mineira. E o Fouad foi um prefeito completamente diferente, né?
Um prefeito que gostava de costurar as coisas nos bastidores, Justamente, né, João? né? É aquela política interiorana, né? Aquela política feita às margens, às beiradas, né? Aquela política feita na conversa pé de ouvido, nos cantinhos, né? Às vezes sem aparecer muito. Tanto que Fuad nunca foi um personagem famoso da política. Exato. Ele passa a exercer um protagonismo a partir de Alexandre Calil, exercendo as funções de secretário e depois de vice-prefeito e prefeito. E que, inclusive, foi uma das grandes dificuldades na campanha mesmo Justamente. do Fuad, Ele era né? desconhecido. Ele era desconhecido, a equipe mudou de marketing, de comunicação várias vezes para poder fazer com que esse prefeito, que até então estava sendo prefeito, né, ainda na gestão do Alexandre Calil, mas que ele pudesse ter esse protagonismo e as pessoas identificassem ele como o prefeito que estava gerindo a prefeitura. A gente vai falar sobre esse assunto hoje no Rede Entrevista, os impactos dessa morte do Fuad Noman no cenário político. A gente vai conversar agora com o cientista político Rudá Guedes Ritt sobre essa trajetória e o que vem por aí. Muito bom dia, boa tarde, né, Rudá? Muito obrigado por nos atender, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com vocês nesse dia triste. Eu quero dizer até uma coisa meio estranha, talvez, mas eu lamento todas as mortes. Eu acho que é uma dessas peças que a natureza causa, acho absolutamente injusta com os seres humanos. Estou bem entristecido. Rudá, saudando a sua presença mais uma vez conosco aqui na TV Horizonte, na Rádio América, também nas nossas redes sociais, eu queria que você fizesse um panorama sobre o governo e a vida política do Fuad Noman aqui, para quem está nos acompanhando. Bom, o Fuad, em primeiro lugar, ele sempre foi um político típico de Minas Gerais, né? No último período, nós estamos tendo políticos desde o Aécio que estão destruindo o que era uma identidade mineira, né? Eu sou paulista, então eu posso falar com tranquilidade, porque eu sempre achei muito diferente o jeito dos mineiros fazerem paulista. Inclusive, um dia eu ouvi um político falando, Rudá, aqui a política ocorre no corredor. E eu sempre estranhei, porque quando eu cheguei em 93 aqui em Minas, em Belo Horizonte, eu via que aqueles que apareciam mais, falavam demais, faziam discursos pesados, perdiam a eleição. E ganhava quem eu nunca tinha visto direito na rua, né? O Fuad era esse político, era um político mineiro clássico, né? Não tinha nada a ver com esses políticos arrebatadores que tem em Minas hoje, que é o tipo paulista, né? De fazer campanha. Então. Diga. Vou te pedir licença, Rudá, nós vamos agora à porta do Hospital Mater Dei, porque está falando nesse momento o agora prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Vamos ouvir. Para todos nós, sabe? É a hora de confortar Dona Mônica, Paulo, Gustavo, os filhos, os netos. Pedir a Deus que conforte muito a família. Certeza absoluta de que o nosso prefeito já está nos braços de Deus. Pedir muito a Deus que possa ajudar a família a suportar esse momento que não é fácil. Estamos decretando luto oficial da Prefeitura em Belo Horizonte. E fica as lembranças, os ensinamentos, que são muitos. As histórias boas, apesar da pouca convivência na campanha e depois, após a campanha. Mas fica a certeza de ter convivido com um homem do bem, que pensava 24 horas como melhorar a vida das pessoas. A mesma doença que o levou é a que fez com que ele se preocupasse ainda mais com as pessoas mais simples da cidade, para que elas tivessem condições de fazer um tratamento semelhante ao que ele estava fazendo. É esse legado que fica. Pedir ao povo de Belo Horizonte que ore por ele, que ore pela família, porque esse momento é muito doloroso, é muito difícil. Qual o desafio, prefeito? O desafio é... assumir esse cargo agora. Não, eu não tenho nada para falar sobre o cargo agora. O momento agora é de abraçar a família, de abraçar os familiares. Qual foi a família toda lá em cima? A família está toda lá em cima. Os netos, alguns netos, o filho Paulo, a dona Mônica, o Gustavo está fora do país, chega amanhã.
As outras informações vão ser passadas para vocês, mas é desejar força à família e pedir ao povo de Belo Horizonte que ore e que peça a Deus pelo Fuad e agora pela família dele. Qual foi a sua última conversa com o prefeito, a última mensagem? Depois a gente vai falar mais sobre... A gente viu. O prefeito Quando acaba de ceder declarar. uma declaração na porta do Hospital Mater Dei, ele estava com a família, com a dona Mônica, viúva agora do prefeito Fuad, com alguns filhos e netos, já anunciou que alguns parentes de Fuad que estão fora do Brasil já estão retornando a Belo Horizonte e ainda também não existem informações sobre as despedidas fúnebres do prefeito Fuad. Lembro mais uma vez que às 14h acontecerá uma coletiva de imprensa com a junta médica que cuidou do prefeito Fuad Noman, onde eles vão explicar as causas da morte do prefeito. Quero voltar agora com o Rudahit, nosso consultor político, que estava falando sobre o legado de Fuad. Queria que você continuasse falando aí sobre esse legado que Fuad deixa para a política, principalmente mineira, né, Rudá? Bom, então, eu estava falando vamos dizer assim, do comportamento dele, né, do Sim. perfil dele como figura pública, né? Mas eu queria falar um pouquinho da história dele, porque é engraçado, como eu estava dizendo, como a política mineira, desde o início desse século, vai se tornando cada vez mais paulista, o jeito de fazer política, a gente começa a falar, não, mas o Fuad era desconhecido. Mas acontece que ele foi do FMI, ele foi do governo FHC, ele foi secretário-geral da Casa Civil, não é qualquer ministério, não é? O Fuad tem uma história importantíssima. Ele não foi só vice-prefeito, né, do Calil, né? Ele foi do PSDB, sempre foi uma pessoa de centro, né? Claro que qualquer ser humano e qualquer político comete erros, né? Há toda uma acusação sobre a relação que ele tem com as empresas de transporte público. Eu acho que isso faz parte de quem entra na vida pública. Ele sabe que ele vai enfrentar oposições e, se errar, ele tem que corrigir. Mas o Fuad não era uma pessoa de um embate agressivo. Ele fazia política como economista, que pouca gente também fala que ele era economista, né? Ele como economista, ele sempre fez um trabalho muito interessante, estrutural, né? E aí sim, aí ele não aparecia tanto, né? Alguém meio parecido com ele foi o ex-prefeito Célio de Castro, né? Que foi do PSB, né? O Fuad do PSD do Kassab. O Célio de Castro era mais expansivo, mas mesmo assim, como médico, ele não era uma pessoa, assim, um líder carismático de grandes massas, né? Ele era o cara que ia, por exemplo, lá no Maleta, tomava um chopp, conhecia o seu Luiz, que era um emblemático garçom lá do Maleta e tal, e ele era uma pessoa muito querida. Eu acho que o Fuad, quando ele fala dos netos, eu tenho 3, né? Ele ganhou de mim na quantidade, pelo menos. Na qualidade, não vou entrar em questão, mas eu sei muito bem o que ele está falando. Ele vem do coração, né? Eu acho que a gente precisava ter mais políticos como o Fuad, e Minas precisa voltar a ser dos mineiros, e não desse jeito estabanado, sabe? Exagerado. Eu faço, eu prendo, né? Acho que o Fuad era A gente vai seguir com você no próximo bloco, né, conversando sobre essas repercussões da morte do prefeito Fuad Noman. O governador Romeu Zema lamentou agora há pouco a morte prematura do prefeito Fuad Noman, pouco tempo depois de ter sido reeleito merecidamente para o cargo, segundo as palavras do governador. Zema acrescentou que Fuad era um grande homem público e um amigo que ele tinha. Disse também que esteve com Fuad Noman várias vezes na prefeitura, que ele tinha um grande carinho por ele, por Belo Horizonte, e que Fuad é um homem público ético e competente. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com todas as repercussões da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman.
O Rede Notícia Entrevista dessa quarta-feira continua a repercutir o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, aos 77 anos, no final da manhã dessa quarta-feira, no Hospital Mater Dei, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nós vamos ouvir agora o pronunciamento, a mensagem do vice-governador do estado de Minas Gerais, professor Matheus Simões, do Partido Novo, que falou também sobre a perda de Fouad Noman. Acompanhemos. O prefeito Fouad, ao longo dos anos, demonstrou o que a gente pode esperar de um homem público. Servidor público de carreira, construiu a vida dele com trabalho, com dignidade, com dedicação. Como político, nunca se preocupou em antagonizar, sempre mais preocupado em construir. Soube lidar com as dificuldades e, como homem, encarou com resiliência, com dignidade, esse momento difícil que foi a doença. Eu espero que ele siga em paz e que a paz também conforte cada um dos seus nesse momento de muita dificuldade e tristeza, mas que é também um momento de descanso. O vice-governador do estado de Minas Gerais, professor Matheus, do Partido Novo, Juliana. A gente segue agora, né, continuando essas repercussões da morte do prefeito Fouad Noman. Vamos chamar novamente o cientista político Rudá Guedes Ritt para participar com a gente dessas interações. Rudá, você estava comentando sobre esse jeito mineiro do Fouad governar e, inclusive, exaltando aí que nós precisamos de que a política seja feita dessa maneira, né? Dessa maneira mais tranquila. Inclusive, fiquei lembrando, comentei isso aqui no começo, que o Fouad, ele fez essa transição exatamente do Calil, que era um político completamente diferente na maneira de se posicionar e de se governar. A sensação que vai ficar para todo mundo, Rudá, é essa percepção de como o Fouad governava, e agora que a gente está falando dessa transição para o Álvaro Damião, queria que você comentasse o que a gente já pode dizer sobre esse novo governo do Álvaro dentro dessa perspectiva de diferença de um para o outro. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma mudança agora radical na gestão da prefeitura e, obviamente, que quando um novo prefeito ele toma posse de fato, e agora ele herdou um secretariado que era do prefeito eleito, né, e ele vice, agora ele vai pouco a pouco deixar um pouco mais claro qual que é o perfil dele. Eu acredito que vai ser uma mudança bem significativa. Aconteceu isso com o Tancredo e o Sarney. Aliás, acho muito similar o que está acontecendo em Belo Horizonte, respeitadas as diferenças óbvias, né? O Sarney era mais à direita que o Tancredo. Não que o Tancredo fosse uma pessoa de esquerda, não era. Mas ele tinha uma experiência de agregação, e principalmente naquele período, muito mais amplo do que o Sarney. E o Sarney começou a deixar um pouco mais claro o que ele faria um ano depois, quando ele muda praticamente tudo que estava sendo acordado tinha sido acordado com o Tancredo, e ele coloca pessoas do PFL, que era o partido original dele, depois ele teve que mudar de partido, mas ele sempre foi PFL e Arena, né, para governar. O caso do prefeito atual agora, Damião, ele é um cara mais à direita, né, e ele vem da Rádio Itatiaia, que é uma rádio, um veículo, que virou um celeiro de políticos de direita e extrema direita, né? Então, assim, tem toda uma tradição de olhar a sociedade, né? Ao mesmo tempo, o Damião não é uma pessoa de violência verbal, né? Então, não acho que vai ser uma mudança extremamente radical, mas vai ser significativo, né? Acho, de novo, que a gente precisa cultuar muito a negociação, esse jeito menos histriônico, que era o estilo do Fouad, não é? Porque esse é o estilo da democracia. Democracia é escuta e diálogo, né? Vamos ver se o Damião, sendo do União Brasil, portanto, um partido de direita, não é? Como é que ele vai conduzir a gestão de Belo Horizonte, né? Espero que ele tenha aprendido bastante com o Fouad, né?
Ô, Rudá, aproveitando que você entrou nessa seara aí da condução do governo por parte do novo prefeito Álvaro Damião, a gente sabe que ele era líder do FUAD na Câmara de Vereadores, ele tinha um bom traquejo, um bom trato com os parlamentares, inclusive conseguiu resolver, né, várias questões que alguns entreveiros, né, que tinham entre vereadores e a prefeitura. Você acha que ele vai conseguir continuar tendo essa postura agora como prefeito? As coisas vão piorar ou melhorar? A gente consegue já fazer uma previsão sobre isso? Eu acho que, bom, esse primeiro período é um período de teste, né? Igual luta de boxe, né? Os dois adversários se estudam um pouco para ver como vai fazer. Agora é bom a gente lembrar que a Câmara tem pelo menos 3 blocos, né? No seu interior. Ela não é homogênea, né? E ela não tem uma liderança assim tão significativa como acontece na Câmara de Deputados, por exemplo, né? Ou agora no Senado, né, com o Alcolumbre, né? Então, ela é muito mais heterogênea. Inclusive, tem um bloco de centro-esquerda, vamos dizer assim, que teoricamente estaria um pouco mais distante do prefeito, agora prefeito Damião, né? Que é composto pelo PDT, pelo PSOL, pelo PT e tal, né? Que tem uma dezena, um pouco mais de vereadores. Então, eu acho que é um pouco cedo, vamos ver, não é? Como que ele atua, como é que ele vai atuar nessa negociação daqui por diante, porque o jogo muda. Uma coisa é saber que tem um vice, a outra coisa é saber que agora ele tem um comando total, ele não tem que, digamos, de alguma maneira zelar pelo acordo original daquele que foi eleito como prefeito pela população. Agora não. Agora ele tem todas as canetas na mão, não tem só uma, né? Agora que vai começar o jogo, eu acho que até o início do segundo semestre a gente vai ter mais condições de entender se o Damião desses primeiros meses desse ano vai ser realmente o Damião prefeito daqui por diante, né? Rudá, para a gente encerrar, a gente já está, inclusive, agradecendo você mais uma vez por essa participação aqui importantíssima nessa cobertura. A gente sabe que a Câmara Municipal tem uma influência muito grande da aliança do Marcelo Aro. É difícil a gente dizer agora, assim, como previsão, como você mesmo disse, né? Mas, assim, alguma chance da gente dizer nesse momento que vai haver uma grande inviabilidade da gestão do Álvaro Damião nesse momento, principalmente a gente considerando essa influência do Marcelo Aro? Difícil, né, a gente dizer isso. Então, quando eu falei de 3 blocos, um deles era esse. Eu não quis nomear totalmente, por isso eu nomeei um bloco ideologicamente mais coeso, mas a partir daí os outros 2 blocos são vinculados a nome de vereadores, né? E o Aro é um desses, né? O Aro um dia foi bem jovem. Eu, inclusive, estive numa mesa no encontro do CDL, eu e ele falando. Foi a primeira vez que eu vi, eu percebi que realmente era um líder político assim de novo tipo e muito jovial, diferente e tal. Ele rapidamente se revelou uma liderança de direita que joga muito rapidamente, ele muda de parceiros, tal, né? Acho que é a principal pedra no sapato realmente de um prefeito, independente de ser o Damião ou qualquer outro, né? Vai ter que negociar e vai ter que ceder. Por isso que eu estava falando do secretariado. Pode ser que nessas negociações mude algum secretário para abrir espaço político, que é algo que não é muito desejável numa democracia, numa república, né, como a nossa, mas cada vez mais no mundo inteiro acontece esse estilo semipresidencialista, em que a Câmara Municipal, ao invés de fiscalizar, ela governa com o prefeito através das negociações para passar leis e assim por diante, né? Daqui a pouco, inclusive, nós temos o início de um debate importante, que é o orçamento do ano que vem, da prefeitura, né? Então, aí é o momento mais crucial da liderança de um prefeito. É a hora que ele manda uma peça orçamentária que vai funcionar para o ano que vem, só que ele tem que negociar com a Câmara, né? Então, é ali que nós vamos ver, um pouco antes, já no final desse semestre, como eu falei, daqui a uns 2 meses, talvez tenha alguma mudança de secretariado para abrir espaço e fazer acordo para compor uma maioria, né? Esse é o momento que os vereadores e essas lideranças de blocos, né, formais e informais, eles têm a chance de aumentar o seu poder, né? Agora ele vai falar com uma nova liderança
da prefeitura e vai tentar fazer as suas negociações para aumentar o seu espaço, né? Vai ser um momento muita muito coisa por importante. aí, né, Rudá? Vai ser muito importante para vocês e para nós analistas, né? Olha, agradecer muito a presença aqui do cientista político Rudá Guedes Ritt, nesse dia que estamos fazendo todas as repercussões em torno da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD. Nossa solidariedade, inclusive, à família do Fuad e a todos os belo-horizontinos que votaram nele. Muito obrigado, Juliana, pela companhia. Duas últimas informações. O presidente da Câmara, vereador Juliano Lopes, ele disse agora há pouco que a Câmara decretou luto de 3 dias, que vai programar a posse do agora prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Lembrando que agora Álvaro Damião já não é mais prefeito interino de Belo Horizonte. Ele é o prefeito da capital mineira, com a morte confirmada de Fuad Noman. E mais uma notícia que acaba de chegar à redação da TV Horizonte da Rádio América: o Supremo Tribunal Federal acabou de tornar Bolsonaro e outras 7 pessoas como réus por tentativa de golpe de Estado. Votou agora há pouco o ministro Cristiano Zanin, voltou aí para que eles se tornassem réus e completou os votos necessários para que eles se tornassem, agora serão julgados pelo crime de atentado à democracia. Siga a gente nas redes sociais, um abraço, até amanhã. Até amanhã.